Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e finalmente vamos fazer, está um pouco atrasado, mas vamos fazer a correção do nosso quarto simulado exclusivos aqui da Scribs. E aí, se você não tem o simulado, você pode baixar o material na descrição do vídeo e depois fazer a prova e assistir essa correção. Muito bem, a primeira questão é da década de 40, uma poesia do Mário de Andrade. Ela já está respondida quando eu fui elaborar o PDF, acabei deixando em negrito os pontos em destaque. A gente falou sobre o Mário de Andrade exclusivamente aqui no canal da Scribs, tem uma aula só sobre os autores da segunda geração e ele vai perpassar até a terceira, é claro, e vai atingir a geração de 45, que a gente não gravou a aula ainda. Essa questãozinha é uma questãozinha muito tranquila, está respondida já, solidão e a multidão. Fazendo a análise da poesia, fica fácil de encontrar essa resposta. Muito bem, então. Vamos para a questão 2. O Enem ele sempre trabalha muito com essas questões ligadas a cultura popular e a cultura de rua, enfim, o grafite, por exemplo, agora o hip hop, o break dance, qualquer um desses movimentos. Então a gente vai ter aqui, vem cá, a gente vai ter aqui sobre hip hop em especial, microfone, ele tem sua filosofia própria com valores construídos pela condição das experiências vividas na periferia de muitas cidades. Questãozinha muito comum do Enem, perfeito? Colocando em contraponto a miséria, as drogas, ao crime e à violência, o hip hop busca interpretar a realidade social. Seu objetivo é justamente encontrar saídas e fornecer alternativa à população excluída. As autoras abordam no texto um movimento cultural que também tem características reconhecidas. Muito bem, agora é só a gente encontrar essas características, tá? Muito facinho. E você começa a observar as alternativas e ver o quanto elas são absurdas, pelo menos para quem entende um pouco da cultura da periferia dos grandes centros urbanos, dessas comunidades que estão à margem do centro, né? Então a gente tem a primeira opção aqui na letra A, traços e formas com personagens de olhos proporcionalmente maiores e expressivos como o mangá. O mangá não tem a menor aproximação com o hip hop, então fica fácil a gente eliminar. Na letra B está falando do movimento punk, que também ele é completamente contrário ao hip hop. Talvez pelo menos na forma de se vestir. Depois ele fala na letra C, talvez essa seja a única possível de te confundir com a resposta. Não é a resposta, porque não são frases dizeres de qualquer espécie, muito pelo contrário, são elementos poéticos muito bem elaborados que vão estar, de alguma forma, reconfigurando e expondo a realidade social da periferia. Então na letra E, aqui tem o Moonwalk, que você sabe que não tem nada a ver, lá do Michael Jackson, absurdíssimo. Então na letra E aqui a gente tem declamações rápidas, ritmadas, com alturas aproximadas, que com a mesma métrica, vamos dizer assim, que é o rap. O rap e o hip hop estão muito próximos ali em termos de cultura da periferia. Questãozinha é muito fácil. Vamos para a questão 3, para falar o que é o web semântica, quer dizer, o que é o significado aí que tem por trás os conceitos da internet. Muito bem. Web semântica é um projeto para aplicar conceitos inteligentes na internet atual. Nela, cada informação vem com um significado bem definido e não se encontra mais solta no mar de conteúdo, permitindo uma melhor interação com o usuário. Novos motores de busca, o Google, por exemplo, interfaces inovadoras. Acredite, eu sou da época da internet que não tinha o Google ainda. Criação de dicionários e sinônimos e organização inteligente de conteúdo são alguns exemplos de aprimoramento. Aquelas famosas tags ou keywords, as palavras-chave. Dessa forma, você não vai mais precisar minerar a internet em busca daquilo que procura. Ela vai passar a se comportar como um todo e não mais como um monte de informação empilhada. A implementação desse paradigma começa recentemente e ainda vai levar mais alguns anos até que entre completamente em vigor de um jeito em que toda a enorme bagunça a internet se tornou. Muito bem. Ao analisar o texto sobre web semântica, deduz-se que esse novo paradigma auxiliar os usuários muito fácil, a resposta está no texto. É simplesmente captar a informação e traduzir aqui para a questão. Vai auxiliar no que, então? Fácil. Localizar informações na internet com mais precisão. É exatamente o que está escrito lá em cima no texto. Você vai encontrar aqui, a identidade não precisa mais minerar o conteúdo. Perfeito? Onde é que está isso aqui? Ela vai se comportar como um todo. Muito, muito facinho. Tá?
Cuidado com a letra E aqui, ó. Essas palavras apenas, somente, unicamente, geralmente elas excluem alternativas. Nem todos os dados, é claro, mesmo após a implementação do sistema, nem todos os dados vão estar organizados. Então, esse apenas aqui invalida. Isso é coisa comum para quem está acostumado a fazer avaliação. Vamos para a questão 4, então. Muito bem. O grupo transforma pele humana em neurônios. Fácil, né? Um grupo de pesquisadores, coisa trivial, a ciência é formidável, né? Nos Estados Unidos conseguiu alterar células extraídas da pele de uma mulher de 82 anos sofrendo de uma doença nervosa degenerativa e conseguiu transformá-las em um órgão, transformá-las em células capazes de transformar virtualmente em qualquer tipo de órgão do corpo. Vou parar de fazer a leitura por aqui. Eu imagino que é um texto, então, de divulgação científica. A gente pode olhar a fonte, está lá na Folha de São Paulo. A gente pode seguir para análise alternativa já, não tem necessidade de ler esse texto inteiro, porque a gente já identificou que tipo de texto é, e aí fica fácil de fazer a questão. Você ganha tempo para poder chutar as demais questões aí na avaliação do Enem. Muito bem, então. A análise de elementos, subir um pouquinho, a análise de elementos constitutivos do texto e da identificação de seu gênero permite ao leitor inferir que o objetivo do autor é... Para que serve esse texto? É um texto de divulgação científica. Então, a gente vai encontrar nele a base das funções da linguagem. Tem uma aula só sobre isso aqui no canal, que é a função referencial, né? Que é transmitir informação, basicamente. Vamos dar uma olhadinha nas opções que a gente tem. Se você olhar, a letra A, por exemplo, fala apresentar a opinião. Se fosse um texto opinativo, ele não seria completamente científico, vamos dizer assim, e talvez não tivesse como premissa a função referencial. Depois vem expor a opinião como especialista do tema. Provavelmente quem produziu a reportagem na Folha de São Paulo não é um especialista, e sim está divulgando os dados. A gente vai encontrar uma alternativa que fala justamente sobre isso, que é a letra E. O objetivo do texto qual é o comando principal da função referencial? Expor o referente, ou seja, expor a informação. E a letra E, que se você já estudou função de linguagem, fica muito facinho. A letra E é informar os resultados de uma nova pesquisa feita nos Estados Unidos. Tá prontinho, muito tranquilo, podemos fazer a questão 5. Bem facinho, questões com imagem, geralmente do Enem, são bem fáceis. O ambiente está sendo filmado, as imagens são confidenciais e protegidas nos termos da lei. Pronto. Aí a gente pode pensar em várias coisas. Qual é a intenção dessa imagem, para que ela serve, geralmente onde que ela é exposta. São perguntas que você deve se fazer sempre, né? Para que serve essa imagem? E é justamente... E é justamente isso que foi. É justamente isso que a gente vai encontrar aqui, ó. A presença desse aviso em um hotel, além de informar sobre um fato e evidenciar possíveis atos indesejados no local, tem como objetivo implícito. Quer dizer, para que serve essa informação de maneira implícita? Beleza? Então a gente vai encontrar aqui alternativas de todo tipo. Ó. Isentar o hotel de responsabilidade, claro que não. Impedir a destruição de câmeras, claro que não. Assegurar que o hotel resguardará a privacidade dos hóspedes. Está prontinho aqui. E aqui a gente tem a resposta que está nos termos da lei. Quer dizer, porque o que acontece no enunciado? Ele fala que, além de informar e evitar atos indesejados, ou seja, evitar possíveis crimes, além disso, a gente tem aí... além de evitar possíveis crimes, que já está dito no enunciado, qual que é o outro objetivo? Então, esse aqui já foi exposto. Você não vai encontrar ele de novo nas alternativas. Perfeito? Então, podemos seguir para a questão 6. Temos uma música aí. Se você nunca escutou essa música, recomendo que você procure o clipe dela no YouTube. A música do Chico César. Muito, muito bacana. Questãozinha não é fácil. Ela fala aí sobre a questão das famílias e tal, de mãe solteira, etc. Muito, muito boa a música. Eu sou fãzaço de Chico César. O clipe é simplesmente fantástico. Vale a pena você procurar no YouTube. Perfeito? Então a gente tem além da música dele aqui, acho que a gente não precisa ler. E temos também aqui embaixo uma pesquisa realizada pelo IBGE. Perfeito? Evidencia características das famílias brasileiras, também tematizadas pela canção Mama África. Ambos os textos estão destacando o quê? O que você vai encontrar? Vamos olhar os dados aqui. Ó. Das famílias, 54,9% das famílias no Brasil são formadas por casais com filhos. Em 16,3% desse grupo, os filhos são só de um parceiro ou de ambos, que já são mais anteriores. Beleza.
Mulheres são responsáveis por 37,3% das famílias, mas 62% dos lares, o rendimento delas ajuda no sustento da casa. Então aqui ó, a gente já tem a chave, ó, 60% dos lares brasileiros, a gente tem aí o sustento garantido também por mulheres. E é justamente sobre isso que a música vai falar. Que ela tem que trabalhar, tem tanto que fazer, ainda tem que cuidar do filho. Então ela tem essa jornada tripla aí, perfeito? Nossa, a música é fantástica, vale a pena. Então você vai encontrar a resposta muito facinho aqui, ó. Só analisar os dados, questão que você não pode errar no dia do Enem, questão trivial, a chance de errar isso é só através do cansaço, eu suponho. Então aqui a gente tem aqui responsabilidade das mulheres no sustento das famílias. Perfeitinho, podemos seguir para a questão 7. Também muito fácil. O acervo do Museu da Língua Portuguesa é o nosso idioma, um patrimônio imaterial. Quer dizer, não é um patrimônio histórico físico, né? Por exemplo, um prédio, alguma coisa assim, que não pode ser, por isso, guardado e exposto em uma redoma de vidro. Assim, o museu dedicado à valorização e difusão da língua portuguesa, reconhecidamente importante para a preservação da nossa identidade cultural, apresenta de uma forma expositiva e diferenciada as demais instituições museológicas do país e do mundo, usando tecnologia de ponta e recursos interativos para a apresentação de seus conteúdos. De acordo com o texto, embora a língua portuguesa seja um patrimônio imaterial, pode ser exposta em um museu. A relevância desse tipo de iniciativa está pautada no pressuposto de que, e aí, muito fácil, você leu e vai perceber aqui ó, que qual que é a importância de se expor elementos históricos e culturais do nosso idioma. Aí a gente começa a analisar as alternativas. A língua é um importante instrumento de constituição social dos usuários. Na minha aula sobre variedade linguística, isso foi dado como possível resposta de quase todas as questões desse assunto aqui no Enem. Quer dizer, o idioma, a fala, inclusive os dialetos, os socioletos, os etnoletos, enfim, todas as variações culturais de um povo, elas estão intimamente relacionadas aí à cultura e ao indivíduo. O seu idioma te molda, inclusive a maneira como você pensa. Por exemplo, o termo saudade, que é um termo tipicamente do português. Você não encontra uma palavra respectiva, por exemplo, para saudade em inglês. E isso possa te parecer uma coisa muito simples, mas ela gera possibilidades de construções poéticas novas, de jeitos de viver novo, de maneiras de se expressar distintas. Então, isso tudo faz parte da construção social dos usuários. A letra C confunde bastante, tá? A escola precisa de parceiros na tarefa de valorização da língua portuguesa. Não que não seja verdade, mas não é isso que está sendo perguntado aqui na questão. Podemos então seguir para a questão 8. Muito bem. Temos aqui outro poema do Mário de Andrade sobre descobrimento, tá? A bancada da escrivaninha em São Paulo, na minha casa, essa questão dificílima, inclusive. Na minha casa da rua Lopes Chaves, de supetão senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido. Como um livro, Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que cai, um homem pálido, magro, de cabelos escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou e está dormindo. Esse homem brasileiro que nem eu. Então ele está lembrando ali do ciclo da borracha, inclusive no norte do Brasil, né, que fazia essa pele com a borracha do dia, né, de extrair lá do seringal. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha então o que a gente encontra sobre isso nas alternativas. No poema Descobrimento de Mário de Andrade, o poema marca a postura nacionalista manifestada pelos escritores modernistas. A gente já falou sobre ele aqui no canal, comentei na questão anterior. Recuperando o fato histórico do descobrimento, a construção poética problematiza a representação nacional a fim de que... E aí a gente consegue perceber nessas alternativas a resposta possível. Veja, resgatar o passado indígena, claro que não. Criticar a colonização portuguesa, também não. Valorizar a região norte, pouco conhecidas, poderia ser uma resposta possível, mas agora veja então. O que a gente vai encontrar aqui para a gente poder eliminar? As duas primeiras, bem facinho, tenho certeza. Promover a integração das regiões, ele não menciona essa ideia de integralidade, muito pelo contrário, porque você tem que se pautar, já que falou que é Mário de Andrade, se pautar nos ideais modernistas. Qual que é o ideal da segunda geração do modernismo? É a geração regionalista, que vai valorizar as várias regiões culturais do Brasil. Se você tem isso em mente, você não erra essa questão.
Você podia ficar pensando aqui que é pouco conhecida, mas não é pouco conhecida. Na verdade, os problemas que talvez sejam pouco conhecidos da região é... Agora, veja, defender a diversidade social e cultural, como é que isso é passível de ser resposta? Veja como que é eticamente correto responder uma coisa dessa. Se a gente pensar nos ideais modernos que a gente estudou aqui já no canal, aí você não erra. Questão difícil, letra C é a resposta. Se você acertou, está no caminho muito bom do estudo de linguagem e literatura para fazer o Enem lá em janeiro. Excelente. Podemos seguir para a questão 9. Temos aqui sarau, que o sarau, na verdade, é reunir o pessoal, todo mundo lá para ler poesia, música, etc. Em sarau, todo mundo tem que fazer. Todos murmuram e não há quem deixe de ser murmurado. O velho lembra-se dos minuetes, das cantigas de seu tempo, e o moço goza todos os regalos da sua época. As moças são no sarau como estrelas no céu. Estão no seu elemento. Daí a pouco vão outras moças pelos braços de seus pares e se deslizam pela sala marchando em seu passeio, mas a compasso que qualquer nosso batalhão da Guarda Nacional. Ao mesmo tempo em que conversam sempre sobre objetos inocentes que movem olhaduras e risadinhas apreciáveis. Outros criticam de uma gorducha vovó que ensaca nos bolsos meia bandeja de doces que veio para o chá, nada mudou. E aquela que leva aos pequenos e diz que ficaram em casa. Quer pegar a lembrancinha, meu primo não veio, posso levar para ele? Ali vê-se um ataviado dandy que dirige 1000 finesas, uma senhora idosa tendo os olhos empregados na sinhá que senta ao lado. Finalmente, no sarau, não é essencial ter cabeça nem boca, porque para alguns a regra durante ele é pensar pelos pés, falar pelos olhos. No texto, as descrições, a gente tem da Moraninha aqui, lá do romantismo, da primeira geração. Tem uma aula muito bacana, é uma das aulas que mais tem comentários, respostas, feedback dos alunos sobre o romantismo. Vale a pena você assistir se não assistiu ainda. No texto, as descrições são provas de que o romantismo se mostrou como literatura voltada para quê? Principalmente da primeira geração do modernismo, perdão, do romantismo brasileiro. Podemos perceber então aqui que esse romantismo, quer dizer, quem é o público-alvo? Para quem que é voltada essa literatura? Está falando de sarau, de baile, de festa. Se você já leu A Moreninha, por exemplo, ou Senhora, do José de Alencar, ou mesmo as obras indianistas, inclusive, você vai perceber que, e a gente comentou sobre isso nos romances de folhetim, a gente comentou sobre isso na aula de romantismo, que o público-alvo aqui é o público leitor. E quem que é o público leitor do Brasil no período do romantismo? Você vai encontrar logo aqui, ó, hábitos burgueses ligados ao entretenimento, né? É feito ao gosto da burguesia, a literatura feita para a burguesia, para agradar a burguesia, como a telenovela hoje, por exemplo, com finais felizes, representações de coisas mais elevadas da sociedade, por aí vai. Então, se você conhece os romances urbanos, você marcaria a letra A. Muito, muito fácil. Questão 10, curta e interessante. O fragmento seguinte foi extraído do poema Cida, do português Alberto. Seu título é a sigla da doença Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, que no Brasil é designada pelo correspondente em inglês AIDS. Leia, vamos dar uma olhadinha. Aqueles que têm nome e nos telefonam, um dia emagrecem, que aí são sintomas da doença. Partem, deixam-nos dobrados ao abandono no interior de uma dor inútil, muda e voraz. Então a gente fica abandonado por essas pessoas que contraem essa doença, que acabam morrendo, e aí a gente sente aquela sensação de não poder fazer nada, de impotência diante de uma doença tão terrível. Os versos, embora hoje o tratamento seja muito, muito mais simples e a sobrevida é completamente natural para quem faz o tratamento, enfim. Os versos usam aí vamos olhar as alternativas que ele quer a correta. Os versos usam de humor? Não. O trecho trata da impotência humana diante da morte. Achei uma respostinha muito, muito facinho, prontinho. Eu até deixei em destaque aqui na questão 11 o elemento fundamental que foi para você encontrar a resposta. Vamos dar uma olhadinha na música aqui do Chico Buarque, do Cálice. Você deve ter escutado isso em aula já, se não escute, muito bom. E vamos analisar o que a gente encontra. Mas primeiro, antes de a gente ir à música, veja. O único verso que frustra a expectativa de rima. Qual dos versos que a gente tem aqui que era para ter uma rima e não tem essa rima? E aí vamos analisar que você vai encontrar. Veja, tem aqui afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Aí começa. Como beber dessa bebida amarga, como tragar a dor e engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. Então a gente tem aqui, ó, labuta, escuta. De que me vale ser filho da santa. Então, ó, temos uma rima aqui, ó, UTA, e aqui, e aí no final também, ó, tanta mentira, tanta força bruta,
Então a gente tem intercalado um verso que não rima com um paralelo dele, labuta. Outro verso que não tem rima, depois escuta. Outro verso que não tem rima e outra, aqui tá errado e tanta mentira dando a força bruta. Errado não, né? Tem a frustração de propósito. Porque, veja, vou ler tudo de novo. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor e engolir a labuta. Mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da... E aí tem uma... Agora percebeu? Tem uma rima aqui que seria muito forte, então ele trocou essa palavra aqui, que ia terminar com UTA também, para não... Então quer dizer, quem que é essa outra aqui, né? Quem que é filho da outra? Depois a gente tem aqui bruta de novo. Então, ficou fácil aqui, o verso que frustra a rima é esse aqui, que tem uma palavra que está substituindo aí para reduzir a agressividade, reduzir a censura, inclusive, do período na música. A gente pode falar sobre isso quando a gente vai falar sobre o tropicalismo no Brasil, e devemos fazer isso no canal ainda antes do Enem. Então, aqui a rima está frustrada. Se você não percebeu qual palavra que devia estar aqui, deixa aí nos comentários que eu te mando uma mensagem. Para a questão 12... Temos uma imagem de novo, é sempre pensar qual é o objetivo na imagem desses textos publicitários ou de conscientização, de propaganda que seja. Bebeu está dirigindo? Desculpe a intimidade, mas a viúva é bonita? Então, olha que propaganda, que campanha forte, né? Dirigir e beber é suicídio, não brinque no trânsito. Muito bem. Outdoor acima é a peça que compõe a campanha para reduzir as mortes no trânsito. Eu te deixo o objetivo. Sobre a estratégia argumentativa empregada para convencimento, quer dizer, o que é feito para convencer o público-alvo, né? Feito quase que um terrorismo, inclusive. Vamos analisar, então. Tente, invente, faça um Enem diferente. Vamos procurar, começar pela letra E. Nela utilizada de linguagem direta. Não. Quer dizer, tem um jogo de palavras ali, de ironia, né? Desculpa a intimidade, a viúva é bonita, quer dizer, tá dizendo que o cara vai morrer, então não é direta, perfeito? Estabelece uma certa dose de humor mórbido, até aí pode ser o imaginário urbano ligado à bebida e intensidade da vida. Isso aqui não tem nada a ver. Elege a atitude de beber como a principal razão para as frequentes mortes na estrada. Se a gente for olhar, até que seria possível, mas eu acho que não é essa estratégia de convencimento do texto publicitário. É politicamente incorreta por invadir a privacidade? Não, claro que não. Agora a letra A apela para a consciência social dos motoristas, porque quem que é o público-alvo ali? É quem está dirigindo, é justamente o motorista. E a preocupação, é claro, com o próximo, tá? O que seria interessante fosse a viúva ou o viúvo, né? Incluir todo mundo. Ficou aparecendo na propaganda aí, na campanha, que só homem que dirige. Meio bizarro. Ou que só homem que dirige, sei lá, alcoolizado. Você está embaraçando no microfone. Muito bem. Seguindo para a questão 13. Segundo que a mim a todos pareceu, a gente tem um pedacinho da carta do Pero Vaz de Caminha. A gente falou muito na aula sobre quinhentismo aqui. Ficou muito bacana, viu? Tomei até strike que eu coloquei trecho de filme. Essa gente não lhes falece outra coisa para ser toda cristã que nos entendemos. Porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer como nós mesmos, por onde pareceu que a todos nenhuma idolatria nem adoração tem. Porque os caras foram rezar e os índios ficaram imitando. Os portugueses estavam fazendo. E aí eles achavam que os índios não tinham nenhuma religião, o que é do maior absurdo. E bem creio que se Vossa Alteza aqui mandar que entre eles mais devagar ande, que todos serão tomados, convertidos ao desejo de Vossa Alteza. E falando da necessidade de se aculturar o índio, inclusive, de impor religião ao índio. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar. Quer dizer, tem que vir um padre batizar essa galera toda. Porque já então terão mais conhecimentos de nossa fé, pois pelos dois degredados que aqui entre eles ficam, os quais hoje também comungaram. Na descrição de Caminha fica evidente a intenção de demonstrar que os índios... O que ele está tentando dizer que os índios são? Que a gente pode falar? Que eles poderiam se tornar cristãos. Que é possível converter essa gente toda. Que, inclusive, que é necessário converter essa gente toda. Bizarro. Penúltima questão, antes da gente encerrar. Questãozinha também muito simples. Temos dois textos estão funcionando ao mesmo tempo. São dois gêneros textuais. A gente vai chamar isso de intergenericidade. Não é igual intertextualidade. Aqui a gente tem uma receita que, na verdade, funciona nessa forma de hibridismo, né? Nessa forma dupla, nessa intergenericidade, uma receita que funciona como propaganda. Veja, receita de uma vida por um mundo mais doce. Pé de moleque, 2 filhos que não param quietos, 3 sobrinhos da mesma espécie. Ele está apertando a mouse. Um cachorro que adora a farra. Tá aqui, ó. E uma semana ao ar livre.
Junte tudo com os ingredientes do açúcar natural, e aí agora veja, virou então uma receita que virou uma propaganda. Então o texto é resultado de hibridismo de 2 gêneros. A respeito desse hibridismo, a gente pode observar o quê? E aí a letra A está falando dos 2 gêneros certos, mas com a finalidade de instruir. Não é para instruir. Para que serve isso aqui? Para vender a marca Naturale. Então, a propaganda assume a forma de receita para divulgar um produto alimentício. Letra C, acabou facinho demais. Cuidado, porque tem muita coisinha aqui que confunde. E por último, do excelente Manuel Bandeira, também uma poesia formidável, que tem também o hibridismo, porque ela trata-se de um poema que também parece uma narração, um fato jornalístico. Então veja, ele diz isso inclusive no título, poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Do poema de Manuel Bandeira há uma ressignificação de elementos da função referencial. Veja, a gente comentou dela lá em cima. A gente tem uma função para informar que vai ser ressignificada para quê? Para fazer dessa função informativa poesia. Então veja, o que a gente vai encontrar aqui da função referencial? Quais são as premissas de uma reportagem? De onde ele vai tirar esses dados, de uma notícia? É o que, como, onde, quem e por quê. Então a gente vai encontrar isso aqui, ó, sobre o gênero notícia, bem na letra E, e aí a gente encerra a correção do nosso simulado, nosso 4º simulado. Já envio o 5º, o material vai estar na descrição do vídeo. Até mais, e é claro, como sempre, bons estudos. Muito obrigado. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um like, isso me faz ficar muito satisfeito em produzir conteúdo genuíno e de igualdade aqui no YouTube. Até mais. Dá um tchauzinho. Tchau, tchau. Valeu!